Bom, então, dando início ao nosso seminário de Físico-Química 2, a nossa equipe é formada pela Cibele, por mim, Maria Luísa, e pelo Matheus. E o título do artigo que a gente escolheu, é aqui citado em inglês, mas eu vou traduzi-lo, é Aprendendo Cinética de Reação por meio da Química Sustentável de Herbicidas, que é um estudo de caso e percepções dos professores de Química dos pré-serviços de aprendizagem, aprimorada e baseada nos problemas remanescentes disso. Bom, então, dando continuidade a como a gente vai prosseguir com esse seminário, nós vamos mostrar cada etapa de como ocorreu o procedimento do artigo em que a gente escolheu e dando o nosso parecer de por que a gente escolheu esse artigo, né? Qual a sua importância, indo para o lado químico, mas também de sustentabilidade e química ambiental, e isso envolvendo tudo o que a gente já estudou e aplicando ao artigo escolhido. Esse estudo ele foi dado em duas fases. A primeira delas foi o desenvolvimento de um ambiente de aprendizagem baseado em química sustentável sobre cinética de reações. E a segunda fase foi o estudo de caso explorando as percepções dos alunos em relação ao estudo da química através da resolução de um problema real. Esse problema é real, nós vamos chamar ele de EREP, a sigla para Real Environment Problem. E depois da fase de desenvolvimento, esse estudo de caso ele foi implementado em 2 cursos de química analítica e um curso de físico-química. E as percepções dos alunos foram reunidas. A amostra de alunos era de 22 alunos distribuídos em 3 grupos, e posteriormente os dados foram analisados de forma qualitativa. Bom, falando um pouquinho sobre as ferramentas utilizadas nesses trabalhos, os alunos utilizaram bastante planilhas para poderem colher os dados, também conseguirem utilizarem desses dados de uma forma mais simples, né, através das planilhas, e alguns recursos digitais que simulam de maneira fidedigna os dados cinéticos dos herbicidas em VADs. Então, também foi projetado um módulo de química ambiental científica concentrado nos processos cinéticos de absorção desses herbicidas em solos derivados de cinzas vulcânicas e seu potencial para poluir as águas subterrâneas. Então, esses solos derivados de cinzas vulcânicas são é o que significa essa sigla VADS, que seriam Volcanic Ash Derived Soils. Então, o objetivo desse módulo de aprendizado foi contribuir para o desenvolvimento das competências de sustentabilidade e também, de certa forma, promover a aprendizagem dos conhecimentos químicos contextualizados, desenvolvendo competências científicas para esses alunos. Então, esse módulo ele utiliza planilhas como ferramentas computacionais e química para poder modular os dados cinéticos reais da absorção, né, das herbicidas em VADs. Então, esse módulo de aprendizado, ele é utilizado através dessas planilhas. Mas o que seria essa sorção no solo? Esse processo de sorção ele se refere à habilidade do solo em reter essas moléculas, né, diminuindo sua disponibilidade em solução, portanto, evitando que ele se mova na matriz do solo. Bom, então, para a gente entender como é que foram feitos os passos para se ter o procedimento de análise desses alunos, eles separaram em 9 etapas, e aí cada uma delas são formas de como foram feitas cada uma. A gente vai descrever isso nos próximos slides. Porém, aqui a gente pode ver que isso tem uma organização para que isso funcione da melhor forma possível, onde eles separam cada etapa de estudo para se compreender cada pequeno passo, para que isso não saia do controle. Então, os alunos podem fazer as suas experimentações, fazer questionamentos, perguntas, ler artigos, procurar por papers. Então, são nessas etapas que se constrói um conhecimento válido e construtivo, onde eles fazem o que a gente chama de método de investigação, e que parte deles, com a ajuda do professor, claro, mas que vem deles esse ponto de partida para entender como funciona o que eles querem de resultado final. Então, eles separaram essas etapas para que isso funcionasse da melhor forma. E foi essa uma das razões de por que a gente escolheu esse artigo, pela forma como esse ensino investigativo ocorreu e pela forma também de como eles distribuíram isso e organizaram para que tudo ocorresse bem com a experimentação deles. Bom, então, começando as etapas, onde tem cada etapa descritinha
como funcionou e como eles agiram e fizeram. A gente começa aqui pelo primeiro ponto, onde os estudantes assistiram ao vídeo sobre o tema descrito no slide anterior. E aí, por consequência, eles fizeram as suas problematizações, né? Trouxeram uma questão de quais seriam os riscos gerados à saúde humana. Então, com isso, se traz aí o primeiro ponto de partida para se começar essa crescente falada de como eles fizeram as etapas. E aí, em segundo, eles utilizaram da ferramenta brainstorming para organizar as ideias e os fatos que eles já tinham pensado ali no tópico 1, já tinham conversado, debatido entre eles, mas aí colocando nessa ferramenta do brainstorming, eles conseguem organizar esses fatos de uma forma que isso fique claro tanto para eles que estão pesquisando, quanto para as pessoas que vão ver essa descrição depois. Então, com isso, depois que eles colocaram nessa organização, eles também organizaram e classificaram em categorias, temas e processos, para que o que já estava organizado ficasse ainda mais separadinho por etapas e funcionasse melhor para quando isso tivesse que ser novamente aplicado. E aí, por terceiro, os estudantes compartilharam também os seus objetivos de aprendizados futuros, como ser por exemplo, um engenheiro químico, um químico mental ambiental, agrônomo e afins dentro daquelas áreas que eles estavam vendo de acordo com as suas pesquisas. Em seguida, os alunos eles foram guiados a buscar informações através de fontes primárias e secundárias, como grupos de pesquisa e sites de organizações relevantes, tanto no âmbito nacional como internacional. E aqui nós percebemos como esse estudo foi, de maneira geral, muito bem estruturado para que incentivasse os alunos a buscar essas informações fora do contexto dos cursos nos quais eles já estavam inseridos, fortalecendo a cultura de intercâmbio de informações entre instituições. Então, dessa forma, no estágio 5, eles puderam reunir os aspectos disciplinares do problema ambiental real, lembrando que aqui ele é chamado de IREP, e eles identificaram os objetivos científicos que iriam guiá-los às respostas para esse problema. E o estágio 6 ele constituiu na análise dos dados experimentais obtidos para cinética de absorção de herbicidas em solos derivados de lavas vulcânicas. Bom, já nas últimas 3 etapas da metodologia empregada nesse trabalho, elas se resumem nas etapas mais conclusórias de tudo que eles fizeram. Na etapa 7, especificamente, os estudantes eles interpretaram os dados, racionalizaram os métodos, os modelos cinéticos, no caso, e depois eles propuseram que VADs, né, os solos derivados de cinzas vulcânicas, eles são mais eficientes para absorção de estudo de herbicidas. E depois, na etapa 8, os estudantes eles apresentaram seus trabalhos em um pôster para expor suas descobertas significativas para a comunidade científica. É nessa parte que entra a parte sociocientífica, onde eles pegam todo o conhecimento químico gerado durante esse trabalho e conseguem apresentar para a sociedade, que era um dos enfoques, né, do artigo desde o início. Já na etapa 9, os estudantes e os alunos eles participam de um grupo de foco para refletir entre as experiências e os conceitos aprendidos. Então, eles meio que se reúnem, discutem tudo que foi passado, trabalhado, eles reestruturam a metodologia empregada de forma onde eles percebem onde foi a parte mais aproveitada de toda a metodologia e onde eles poderiam melhorar. E ali eles tiram as principais conclusões de tudo que eles fizeram, né? Meio que fosse uma racionalização do conhecimento que eles geraram no trabalho. Bom, e aqui então abordando algumas das razões para que nós escolhêssemos esse artigo. A principal delas é a importância de se estudar química ambiental, porque ela é um dos pilares mais importantes do desenvolvimento sustentável. E o que é o desenvolvimento sustentável? Ele é definido por um desenvolvimento que vai de encontro às necessidades da geração atual, sem comprometer a habilidade das gerações futuras de suprirem as suas próprias necessidades. E a educação para o desenvolvimento sustentável, ele acontece frente a 3 perspectivas: a ecológica, a econômica e a social. E isso sob 4 modelos de implementação, que são utilizados de forma conjunta. Esses modelos, então, são o primeiro deles, adotando princípios da química verde em tarefas experimentais, então que foi o que foi analisado nesse estudo. O segundo seria trazendo estratégias sustentáveis
para o ensino da química a nível de conteúdo. O terceiro seria utilizando situações, problemas controversas como contexto para desenvolver o pensamento sociocientífico. Então, aqui no caso foi a utilização de herbicidas, né? Porque ao mesmo tempo que os herbicidas eles são necessários para que seja possível produzir certos tipos de alimento em larga escala para a população, ele também tem a questão ambiental que pode comprometer a qualidade dos solos e a vida ao redor dele. E o quarto seria implementando o ensino da química como parte do desenvolvimento sustentável no ambiente escolar. Outro ponto de por que a gente escolheu esse artigo foi por conta dele falar sobre os herbicidas, né? Então, além da gente ver alguns pontos de como funciona o meio educacional e tudo mais, a gente achou muito interessante que os herbicidas tenham sido abordados, uma vez que a atuação desse produto é seletiva e mata apenas as plantinhas que são danosas para aquele meio que tem as pragas. Então, o motivo da gente ter escolhido o principal foi por conta dos herbicidas, já que a gente vê tantos outros tipos de venenos, agrotóxicos e tudo mais que são nocivos e fazem mal para as demais plantas que também estão ali naquele meio. Então, a escolha do herbicida, para a gente ter isso como também um ponto de partida futuramente para ser estudado, é bem interessante. Bom, e agora uma pequena conclusão, tanto nossa quanto dos próprios autores do artigo, é que a gente consegue ver que a metodologia utilizada nesse trabalho ela oferece excelentes possibilidades para projetar ambientes de aprendizagem de química, principalmente de sociocientífica, né, a parte sociocientífica da química, e ela também permite uma abordagem diferente para o ensino médio. Então, o REP, ou Real Environmental Problem, que seria o problema ambiental real que eles usam nesse módulo, ele combina com as ciências químicas e ambientais, fornecendo uma excelente ilustração da conexão que seria entre os modelos cinéticos e as propriedades físico-químicas do VADS e também dos herbicidas. Então, ao olhar esses conceitos fundamentais sobre essas características do VADS e dos herbicidas, nesse modelo de cinética, absorção, com os recursos digitais, a modelagem, matemática, por meio dessas planilhas, os alunos eles conseguiram aprender a interpretar os dados e também racionalizar os seus resultados para responder a um real problema ambiental, quando isso for necessário e quando realmente eles forem, talvez, aplicar esses conhecimentos.